segurança alimentar é assunto nos mercados internacionais e também deve ser motivo de preocupação de nós consumidores. Para conseguir melhor qualidade e até mesmo aumentar o período de validade para o consumo, alguns alimentos recebem cargas de produtos químicos que podem deixar perigosos resíduos para a saúde. Esse é o assunto no Papo da Varanda de hoje. Bom, Valéria, você viu que hoje o nosso ambiente aqui modificou, né? Não estamos lá fora, não está batendo um vento frio danado, nós estamos com medo da gripe. Então nós trouxemos o doutor Leandro aqui para dentro do escritório para a gente bater um papinho sobre um assunto muito importante que interessa aos produtores rurais e aos consumidores também. O doutor Leandro vai falar para nós como é que é feito o controle de resíduos dos alimentos, resíduos químicos e contaminantes. Doutor Leandro, esses dias a gente estava vendo aí uma reportagem sobre a preocupação das pessoas em consumir morango, tomate, parece que vem muito defensivo agrícola, eles podem intoxicar. Mas um problema na carne também, existe aí um tabu em volta de hormônio, de antibióticos em ração. Como é que o Ministério vê essa situação? O Ministério ele sempre está muito preocupado com a qualidade do alimento que vai ser disponibilizado para o consumidor brasileiro e, de posse disso, ele dispõe de muitas ferramentas para poder dar essas garantias para a população brasileira. E daí existem formas de se monitorar como que esses defensivos agrícolas estão sendo utilizados pelo produtor no campo, assim como os produtos veterinários que são aplicados nos animais destinados à produção de alimentos. Vamos dar um exemplo aqui, vamos começar pela área animal. Essa questão do uso de vermífugo, por exemplo, né? O pessoal dá junto com a fitosa ou vê quando o gado está precisando de vermífugo, vai no olhômetro e assim às vezes é também a dosificação. É no olho, não pesa, pode dar uma superdosagem. Tudo isso pode levar a resíduos no leite ou na carne? Sim, sem dúvida, porque o produtor ele precisa ter uma preocupação muito grande no que diz respeito a pegar a orientação que consta na bula do medicamento e seguir aquelas instruções. E daí ter um profissional habilitado para poder orientá-lo. E você tem que respeitar o período de carência, a dosagem que é recomendada pelo fabricante, a via de administração. Então, o produtor, ele bem orientado, ele pode utilizar o vermífugo sem qualquer problema. Porque se faz de qualquer forma, como você está colocando no olhômetro, sem nenhuma orientação técnica, pode o quê? Produzir um alimento que vai fazer mal, inclusive, para a saúde da família dele. O que a gente vê muito aí na mastite, né? O mamite que o pessoal fala, né? Inflama o peito da vaca, ele vai na loja do produto veterinário, compra, sem fazer exame nenhum e aplica. E aquilo lá, depois aquele leite é vendido depois de alguns dias. E pode ter resíduo de antibiótico que traz problema na nossa saúde também. Isso, e para o caso de leite ainda tem uma outra questão, porque o produtor precisa utilizar o medicamento veterinário correto para aquele estágio de lactação do animal. Se é um animal que está em lactação, existe um medicamento veterinário específico para aquele status que ela está. E da mesma forma, ele precisa ver se aquele medicamento ele tem uma indicação de uso para aplicar direto no teto da vaca. Que às vezes o fabricante produziu aquele medicamento, tem que ser um medicamento injetado muscular, e se ele aplica no teto da vaca, aquele medicamento não vai ser expelido pela vaca no momento adequado e o leite vai parar, o antibiótico vai parar nesse leite e vai para o consumidor. A gente ouve que aqui na América do Sul e próprio lá nos Estados Unidos, o uso de substâncias anabolizantes que aceleram o crescimento, o famoso hormônio. O Brasil é completamente proibido. Mas isso atrapalha a competitividade e, se usado também dessa maneira correta, ele poderia ser aceitável? No Brasil, por uma questão mercadológica, foi uma opção do governo brasileiro abolir a utilização desse hormônio nos animais destinados a abate, à produção de alimentos. Então, desde o ano de 2001, o Ministério da Agricultura, por meio da Instrução Normativa número 10, ele proíbe a comercialização, a venda e a utilização de hormônios nos animais aqui no Brasil. Agora, doutor Leandro, me diga uma coisa, como é que um rebanho de 200 milhões de cabeças, nós abatemos aí, só em Mato Grosso são 4 milhões por ano, como é que o Ministério dá conta de fazer toda essa investigação? É por meio de amostragem, como é que é isso?
O programa ele tem que trabalhar de uma forma inteligente. E como você está colocando, então por meio de um estudo estatístico, você consegue determinar um número mínimo de amostras que tem que ser coletadas em todo o Brasil, e aquele número mínimo, estatisticamente, ele representa o todo. Então, daí o Ministério da Agricultura está presente em todos os estados brasileiros e os fiscais federais agropecuários semanalmente coletam essas amostras, e aí o Ministério da Agricultura pode dar uma segurança muito grande quanto ao sistema produtivo de animais aqui no Brasil. E esse exame pode ser coletado um animal vivo ainda, urina, sangue, ou só depois mesmo na linha de abate ali que coleta material? Não, nós temos duas linhas de ações, e essa pergunta é muito interessante, porque a fim de verificar se, por exemplo, o produtor está utilizando um medicamento de uso proibido como hormônio, você chegando de surpresa na propriedade, coletando a urina, por exemplo, de um bovino, você pode eventualmente conseguir pegar que o produtor utilizou aquele determinado produto. Então, e além disso, nos frigoríficos, nos entrepostos de leite, de pescado, de mel, de ovos, nós coletamos os produtos de origem animal, a matéria-prima que vai ser utilizada para beneficiamento. Então, nós atuamos nas duas áreas. Mas o seu departamento também trabalha na área vegetal. Essa questão eu falei no início da nossa reportagem, nossa conversa, tomate, frutas como morango, tudo isso vocês também avaliam? Isso, aí o Ministério da Agricultura também vem dando esforços para ampliar a monitoria nos produtos de origem vegetal, e hoje já são 17 produtos que são monitorados também, produtos oriundos aí das principais regiões produtoras aqui no nosso país. O senhor estava me falando há pouco, foram milhares de amostras o ano passado coletadas em todo o país. Qual foi o percentual de problemas encontrados? Isso, no ano passado nós coletamos em todo o Brasil por volta de 19.200 amostras. Essas amostras foram coletadas desde o dia 1º de janeiro de 2008 ao dia 31 de dezembro. E 28 resultados não conformes foram detectados. E esse percentual em relação a esses 19 mil ao universo pode ser considerado um resultado muito satisfatório, já que o índice de não conformidade chega perto, gira em torno de 0,14%. Isso é uma boa notícia para os consumidores internacionais e também aqui no Brasil, para a gente saber que a gente está comendo produto de qualidade, seja de origem animal ou vegetal, não tem veneno nenhum aí no meio. Eu vejo principalmente isso como um ganho para o consumidor brasileiro, e ele pode acreditar de forma muito veemente na qualidade que o governo brasileiro vem fazendo. E esse trabalho já vem sendo sentido pelos consumidores brasileiros, e da mesma forma nós sempre somos auditados pelos mais aí de 200 parceiros comerciais que o Brasil tem hoje, atestando a qualidade desse programa. E parabéns também aos nossos produtores, né, Dr. Leandro, que têm conscientização e estão abolindo de uma vez por todas esses produtos. Mais do que nunca, o produtor brasileiro ele vem se profissionalizando, ele vem adquirindo conhecimento, e isso tem nos ajudado, porque isso é um trabalho, é uma parceria do governo com as associações de produtores e com o próprio produtor, que o resíduo, seja do medicamento veterinário, seja do agrotóxico, ele começa lá na fazenda, não vai ser injetado, não vai ser colocado dentro da indústria. Então, daí, o principal ator desse processo é o produtor, e um produtor bem informado, ele bem educado e orientado, traz benefícios para toda a cadeia produtiva. Dr. Leandro Feijó, muito obrigado pela sua participação no Record Rural e boa estada aqui em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado.